Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom, vamos então à nossa primeira aula sobre soluções. E, como você já sabe muito bem, eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná. E você, claro, é muito bem-vindo para mais essa aula de Química. Turminha, vamos lá. O que eu preciso que você saiba sobre esse conteúdo de soluções? Pelo menos nessa primeira parte. Bom, eu preciso que você entenda comigo o que é uma solução. Então a gente vai tentar entender direitinho o conceito de solução. Vamos tentar entender também uma grandeza muito importante aqui dentro desse conteúdo, que é o coeficiente de solubilidade. E a partir desse coeficiente entender a curva de solubilidade, que é um gráfico que se baseia no coeficiente de solubilidade em função das temperaturas. Calma, mais para frente eu vou explicar direitinho. Bom, e por último, nós também vamos verificar os tipos de soluções, ok? Bom, então vamos começar entendendo o que é uma solução. Bom, solução nada mais é do que uma mistura homogênea em que um soluto encontra-se dissolvido em um solvente. Atenção, lembra lá do primeiro ano? Mistura homogênea é aquela mistura que apresenta apenas uma única fase. Então, uma solução tem que ser uma mistura homogênea, de maneira que eu tenho um soluto dissolvido em um solvente. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho aqui sal sendo dissolvido em água. Então, se o soluto está dissolvido em um solvente, então aquilo que será dissolvido é o soluto. Então, o sal aqui será o meu soluto e a água será o meu solvente. A partir do momento que eu tenho, então, o sal dissolvido em água, eu digo, então, que eu tenho uma solução. É uma mistura homogênea, onde um soluto está dissolvido em um solvente. Belezinha? Agora, deixa eu te dar uma dica aqui. Sempre que aparecer água, a água será o nosso solvente, ok? Você já deve ter ouvido aí em algum momento que a água é o nosso solvente universal. Por quê? Porque ela dissolve a maioria das substâncias. Então você vai perceber que na grande maioria aqui das nossas situações, dos nossos exercícios, a água estará como solvente. Belezinha? Bom, prosseguindo então, vamos conversar agora sobre essa grandeza que é o coeficiente de solubilidade. Bom, para ficar mais fácil de você entender, às vezes essa palavra pode soar um pouco estranha, coeficiente. Entenda coeficiente como sendo um limite de solubilidade, ok? Então, coeficiente de solubilidade é um limite de solubilidade. Então, essa grandeza aqui refere-se a uma quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente, uma quantidade padrão, que é de 100 gramas. Então, o coeficiente de solubilidade nada mais é do que o limite de solubilidade, ou seja, é o limite que eu consigo dissolver, o limite de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de solvente. E isso, é claro, a uma dada temperatura. Então, variou a temperatura, vai variar também esse coeficiente, belezinha? Varia também esse limite. Bom, então, olha esse exemplo aqui. CS aqui é de coeficiente de solubilidade do KNO3, que é um sal, é um nitrato de potássio. A temperatura de 20 graus Celsius é igual a 30 gramas por 100 gramas de água. Bom, eu preciso interpretar esses dados aqui. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer para você o seguinte, ó, que na temperatura de 20 graus Celsius eu consigo dissolver no máximo 30 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Esse é o meu limite, ok? Eu não consigo dissolver mais do que isso. Então, para essa substância aqui, o nitrato de potássio, nesta temperatura, este aqui é o meu limite. Belezinha? É claro que cada substância tem o seu coeficiente em uma dada temperatura. Belezinha? Então, variou a substância, variou a temperatura, é claro, também varia o coeficiente. Bom, vamos agora então verificar os tipos de soluções baseando-se nesse coeficiente de solubilidade, ok? Então preste atenção aqui, eu vou trabalhar com você 3 situações, baseando-se nesse coeficiente aqui, tá? Então eu vou pegar esse coeficiente novamente, que eu dei de exemplo para você agora há pouco, e a gente vai trabalhar em cima desse coeficiente aqui, tá bom? Então olha aqui a primeira situação. Estou na temperatura de 20 graus Celsius e vou produzir uma solução.
vou fazer aqui uma mistura de 10 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então, tem aqui uma solução, certo? Está aqui a nossa solução, belezinha. Bom, eu quero que você perceba o seguinte aqui, ó. A quantidade de soluto que eu estou colocando é inferior ao coeficiente de solubilidade. Olha só, meu limite é 30, estou colocando 10. Então, você concorda que eu estou abaixo do meu limite? Então, ó, a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Toda vez que acontecer essa situação, eu vou dizer então que eu tenho uma solução insaturada. Uma solução insaturada, então, é o quê? É aquela solução onde eu tenho uma quantidade de soluto inferior ao determinado pelo coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Ok? Ou seja, uma solução insaturada quer dizer que eu consigo dissolver um pouco mais de soluto se eu quiser. Ok? Bom, vamos para uma segunda situação agora. Estou mantendo aqui a temperatura de 20 graus Celsius, né, para deixar na mesma temperatura do coeficiente aqui que eu estou exemplificando. Agora eu estou colocando 30 gramas do KNO3, do nitrato de potássio, em 100 gramas de água. Perceba que agora, turminha, nós estamos aqui, ó, no limite. Eu estou com uma quantidade de soluto idêntica ao meu limite. Ou seja, vai dar para dissolver mais alguma coisa? Não dá, eu já estou no limite. Então eu tenho aqui minha solução no limite já. Então, ó, a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Toda vez que eu tiver, então, com essa situação, toda vez que eu tiver no limite, então eu vou dizer que a minha solução é uma solução saturada. Então, de novo, solução insaturada, abaixo do limite. Solução saturada, no limite. Ok? Não dá para dissolver mais. Solução saturada está no limite. Bom, e aí eu falei para você, abaixo, no limite. Agora vamos ver a terceira situação, que seria acima do limite. Então, estou aqui, uma situação 3 agora. Estou mantendo a minha temperatura para não variar o coeficiente. Então, vamos lá. Estou colocando agora 40 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Bom, você já percebeu que estamos acima do limite. Meu limite é 30. Estou colocando 40. E agora? Bom, o que vai acontecer? Nós vamos ter essa situação aqui, ó. Eu consigo dissolver no máximo 30 gramas desse sal nessa temperatura. Beleza, tá aqui, 30 gramas foram dissolvidos. O que eu não consigo dissolver vai para o fundo, vai precipitar. Então eu vou ter 10 gramas desse sal formando aqui um precipitado. Então, toda vez que eu tiver essa situação onde a quantidade de soluto for superior ao coeficiente, eu digo então que eu tenho o quê? Eu tenho uma solução que está saturada. Então, eu tenho um sistema aqui que tem uma solução saturada, mas que apresenta um precipitado. Então, a gente fala que é uma solução saturada com corpo de fundo, ou saturada com precipitado, ou saturada com corpo de chão, tá? Então, são 3 aí possibilidades que eu tenho. Eu posso ter, então, uma solução saturada no limite, insaturada abaixo do limite, ou saturada com corpo de fundo, precipitado ou corpo de chão, quando eu estiver acima desse limite. Belezinha? Só alegria? Podemos prosseguir? Então vamos nós. Bom, eu falei para você então de um coeficiente de solubilidade. A partir desse coeficiente falamos nos tipos de soluções. Vamos então agora ao gráfico, que é a curva de solubilidade. Bom, curva de solubilidade é um gráfico do coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para você o próprio gráfico aqui do nitrato de potássio, que é o que está sendo usado como nosso exemplo. Lembra que nós tínhamos falado aqui, então, sobre esse gráfico, né, na temperatura de 20 graus Celsius, o meu coeficiente era 30 gramas por 100 gramas de água. Estou destacando para você aqui uma outra temperatura, a de 40 graus Celsius, e também estou destacando uma outra temperatura de 60 graus Celsius. Você já percebeu aqui que no eixo X está a temperatura. E no eixo Y está o meu coeficiente. Ó. Tá vendo aqui a unidade? Ó, gramas de KNO3 por 100 gramas de água. Ok? Bom, então você já viu aqui. Para a temperatura de 20 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 30 gramas do sal em 100 gramas de água. Na temperatura de 40, eu vou conseguir dissolver 65 gramas. Na temperatura de 60, eu consigo dissolver 110 gramas.
incende água? Bom, então eu quero te mostrar aqui agora a seguinte situação. Perceba que sempre aqui, ó, a curva está me dando o quê? O coeficiente. O coeficiente é o meu limite. Se o coeficiente é o meu limite, qualquer ponto que eu pegar aqui na curva vai me mostrar uma solução que saturada. Então na curva aqui estão as soluções saturadas. Agora deixa eu te mostrar uma outra situação aqui. Perceba comigo o seguinte, ó. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais destacado para você. Vamos supor aqui que nós estamos inicialmente a 40 graus Celsius, aqui no ponto A. Então eu estou a 40 graus Celsius, onde eu consigo dissolver no máximo 65 gramas do sal em 100 gramas de água. Vou aquecer essa minha solução. Então estou aquecendo essa minha solução até chegar em 60 graus Celsius. Cheguei aqui em 60 graus Celsius, estou no ponto B. Você percebe o seguinte, a 60 graus Celsius, turminha, o que você entende? A 60 graus Celsius, o coeficiente é de 110 gramas. Ou seja, eu estou aqui no ponto B a 65, então eu estou abaixo do limite. Então, peraí, se a curva é o meu limite, abaixo da curva eu vou ter soluções o quê? Insaturadas, abaixo do limite. Agora, vamos supor que eu deixe essa minha solução aqui de 60 graus Celsius resfriar até chegar aqui, ó, em 20 graus Celsius, onde eu vou chamar aqui de ponto C. O que está acontecendo aqui? Bom, turminha, perceba que a 20 graus Celsius, nós já havíamos discutido isso antes, a 20 graus Celsius, o meu limite é 30. Eu estou aqui com 65. Bom, eu estou acima do limite, porém, preste atenção aqui. Como eu deixei essa solução resfriar, eu dei uma condição diferente. Eu aqueci, solubilizei todo o meu soluto, deixei resfriar, e aqui no ponto C, mesmo estando acima do limite, continuará tudo dissolvido. Sim, continuará tudo dissolvido, até que haja uma perturbação. Quando acontece esse tipo de situação aqui, eu vou dizer então que eu tenho uma solução supersaturada. Então, vamos lá. No gráfico, todo e qualquer ponto no gráfico, na curva, me mostra uma solução saturada. Abaixo da curva, solução insaturada. Acima da curva, está acima do limite, porém permanece tudo dissolvido. Eu vou dizer então que eu tenho uma solução supersaturada. Ok? Bom, vamos discutir um pouquinho melhor então sobre essa solução supersaturada para não restar nenhuma dúvida para você. Então, olha só. Presta muita atenção aqui comigo. O que é então essa solução supersaturada? A solução supersaturada também apresenta quantidade de soluto acima do coeficiente. A diferença é que aqui vai estar tudo dissolvido. Então, ó, solução supersaturada é aquela em que o soluto encontra-se totalmente dissolvido, mesmo apresentando-se em quantidade superior ao coeficiente de solubilidade. Então, mesmo eu tendo maior quantidade de soluto do que o coeficiente, vai continuar tudo dissolvido por causa daquela situação. Eu dei a condição para isso acontecer. Eu aqueci a solução, depois deixei ela resfriar, e se ela resfriar em repouso, vai permanecer tudo dissolvido. Porém, a solução supersaturada ela é o quê? Instável. Sob qualquer perturbação, se tornará uma solução saturada com corpo de fundo. Então, uma solução supersaturada, se porventura se acontecer alguma perturbação a ela, o que vai acontecer? Aquilo que não deveria estar dissolvido, automaticamente vai formar o precipitado. Então, ó, uma solução supersaturada, ao sofrer uma perturbação, se transformará em uma solução saturada com corpo de fundo. Ou seja, aquilo que não deveria estar dissolvido ali, aquilo que está ultrapassando o coeficiente, automaticamente, sofrendo uma perturbação, vai para o fundo do recipiente. Então, presta atenção nesse esqueminha aqui. Vamos ver que tipo de perturbação a gente pode fazer a uma solução supersaturada. Então, eu tenho aqui, ó, uma solução supersaturada e eu tenho dois caminhos. Primeiro, a primeira perturbação que eu posso dar aqui, ó, é uma agitação.
Então, se eu agitar esse frasco aqui, que tem uma solução supersaturada, imediatamente aquilo que está ultrapassando o coeficiente vai formar o precipitado. Então, isso é um tipo de perturbação. Outra perturbação é o adicionar mais soluto. A gente chama aqui de germe de cristalização. Então, um grãozinho aqui, ó, um cristalzinho do soluto, já é suficiente para precipitar todo o resto, porque vai desorganizar aqui o meu sistema. Ok? Então, com perturbação eu posso ter a agitação ou a adição de mais soluto, que é esse germe de cristalização aqui. Belezinha? Então, uma solução supersaturada, ela está prestes a se tornar o quê? Saturada com corpo de fundo, ou seja, ela está com a quantidade de soluto acima do coeficiente. Qualquer perturbaçãozinha aqui vai ocorrer a formação de precipitado. Então, qualquer perturbação na solução supersaturada, ela se transformará numa solução saturada com corpo de fundo. Belezinha? Só alegria, pessoal? Tranquilinho? Tenho certeza que sim. Vocês são fera. Vamos lá. Precisamos, então, aplicar tudo isso que nós aprendemos agora e vamos fazer isso através de um exercício de aplicação. Bom, preste atenção comigo aqui, turminha. Uma solução foi preparada adicionando-se 250 gramas de KNO3, então tem aqui um dado, em 400 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius. Beleza. Agora vem a pergunta. Classifique essa solução em insaturada, saturada ou saturada com corpo de chão, dado que o coeficiente a essa temperatura é de 65 gramas para cada 100 gramas de água. Bom, então vamos lá. Perceba que eu já tenho aqui um coeficiente falando para mim o seguinte. Ó. A cada 65 gramas de KNO3, nós vamos precisar de 100 gramas de água para dissolver. É o nosso limite. Então, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 65 gramas. Porém, o enunciado está me dizendo que eu utilizei 400 gramas de água. Ótimo, beleza. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Ó. Se o meu limite para 100 é 65, para 400 será x. Então, vou fazer aqui, ó, 100 vezes x, multiplicando cruzado, será igual a 65 vezes 400. 100 aqui está multiplicando, vou passar dividindo. Então, aqui eu tenho que x será igual a 65 vezes 400 dividido por 100. Bom, dá para simplificar os zeros aqui. Vai ficar 65 vezes 4. Então, eu tenho aqui que x será igual a 260 gramas de KNO3. Bom, então quero que você entenda aqui o seguinte. Ó. Eu vou até colocar de outra cor aqui para destacar melhor. Nós acabamos de calcular aqui um limite para 400 gramas de água. Então, o meu limite aqui, ó, é de 260 gramas de KNO3 para estes 400 gramas de água. Belezinha até aí, turma? Então, fizemos aqui esse cálculo e encontramos o limite. A solução que foi feita, vamos colocar aqui agora, ó, solução. Utilizou 250 gramas de KNO3 para 400 gramas de água. E aí eu quero que você entenda aqui o seguinte comigo. Ó. Perceba que a quantidade de soluto que eu utilizei na minha solução está menor do que o limite. Se está menor do que o limite, se eu estou abaixo do limite, e aí? Que solução que é? 2 segundinhos para você pensar. Exatamente, você acertou se você disse solução insaturada. Está abaixo do limite. Tá aí. Tranquilo, não é? Bom, claro que exige um pouquinho aí de matemática, mas nada muito complicado. Belezinha? Vamos para o exercício número 2 agora. O gráfico a seguir refere-se à solubilidade em gramas por 100 gramas de água de determinado sal em diferentes temperaturas em graus Celsius. Ok, vamos à pergunta. Qual deve ser a quantidade de sal necessária para se obter uma solução saturada
a partir de 60 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius. Bom, perceba que no exercício anterior o coeficiente foi dado para mim explicitamente. Aqui não. Aqui ele me deu o gráfico e a partir do gráfico eu tenho condição de achar o coeficiente. Então vamos lá. Temperatura de análise 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius, para eu ter uma solução saturada, eu preciso de 30 gramas desse sal. Então aqui, ó, o meu coeficiente de solubilidade a 30 graus Celsius será de 30 gramas do sal, eu não sei que sal é, ele não me informou, só disse que é um sal, para cada 100 gramas de água. Belezinha, esse é o meu coeficiente. Agora, ele está perguntando o seguinte: quanto de sal eu preciso para saturar uma solução partindo de 60 gramas de água? Então, regrinha de 3 de novo. Eu sei que 30 gramas é o meu limite, 30 gramas desse sal é o meu limite para 100 gramas de água. Mas eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho só 60. Então, para 60 gramas de água, x. Vou fazer a multiplicação cruzada. Então, novamente, 100 vezes x será igual a 30 vezes 60. X está multiplicando, vou passar dividindo. 30 vezes 60 dividido para 100. Dá para simplificar isso aqui. Resolvendo a continha de cabeça, vai dar aqui 18 gramas de sal. Pronto, está aqui a minha resposta. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Então você vê que são exercícios que basta você ter um pouquinho de atenção que sai tranquilamente, ok? Bom, vamos novamente então a aplicar aquilo que nós aprendemos no exercício de número 3. Então preste atenção aqui. Uma solução saturada de cloreto de amônio, que é o NH4Cl, foi preparada a 80 graus Celsius. Beleza. Utilizando-se 200 gramas de água. Posteriormente, foi resfriada até atingir a temperatura de 40 graus Celsius sob agitação. Isso aqui é importante. Determine a massa do sal que sofre precipitação nesse processo. Então vamos lá. Começamos na temperatura de 80 graus Celsius. Então, na temperatura de 80 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 60 gramas desse sal. Então, vamos colocar aqui, ó. Temperatura de 80 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 60 gramas do NH4Cl em 100 gramas de água. Ok? Belezinha? Bom, só que eu quero que você entenda o seguinte comigo aqui. Eu não tenho 100 gramas de água. Olha o que o enunciado me disse. O enunciado diz que foi feita uma solução usando 200 gramas de água. Você que é um cara esperto já entendeu o seguinte. Espera aí. Se eu estou com o limite de 60 gramas para 100 de água, então para 200 gramas de água eu estou dobrando a quantidade de água. Então basta dobrar a quantidade de soluto. Então para 200 gramas de água eu vou ter 120 gramas do meu soluto. Pronto. E isso na temperatura de 80 graus Celsius. Só que ele fala que essa solução que foi construída aqui, ela foi resfriada de 80 para 40. Então, para 40 graus Celsius, eu tenho 40 gramas. Então, vamos escrever isso aqui para a gente não se confundir. Então, abaixei a temperatura aqui para 40 graus Celsius. E aí, a 40 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 40 gramas, né, o meu limite aqui, 40 gramas de NH4Cl para 100 gramas de água. Ok? Bom, turminha, só que novamente eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 200 gramas de água. E aí você já percebeu também, se para cada 100 gramas de água eu consigo dissolver 40, para 200 gramas de água é o dobro. Então eu vou dobrar aqui, vou conseguir dissolver 80 gramas de NH4Cl. A pergunta é, quando nós estamos aqui a temperatura de 80 graus Celsius, eu consigo dissolver 120. Quando eu estou aqui a temperatura de 40,
com 200 gramas de água eu consigo dissolver 80. A pergunta então é a seguinte: qual é a massa do sal que sofre precipitação? Então, quando eu abaixo a temperatura de 80 para 40, significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou reduzindo o meu coeficiente. Ainda mais que é sob agitação, então vai ter perturbação, vai ter formação de precipitado. Então eu conseguia dissolver aqui 120. Agora eu consigo dissolver só 80. Significa que a massa do precipitado é 40 gramas, ou seja, 120 menos 80. Então 40 gramas de NH4Cl precipitam. Tá aí, pronto. Tá aqui a minha resposta. Eu queria saber quanto de sal vai precipitar nesse processo. Nesse processo aí está precipitando 40 gramas de NH4Cl. Belezinha, turma? Bom, chegamos então ao final dessa nossa primeira aula sobre soluções. Eu espero de coração que vocês tenham entendido essa introdução aí às soluções. Assista essa aula quantas vezes for necessário, pesquise mais sobre o assunto e lembre-se que, permanecendo as dúvidas, estarei sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!